long way to belong here. Share this view of the night and glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my, yeah, if you did go Father told me so. Sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just whenever it's low, you can always come back home. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Every road is a slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside. Boa noite, boa noite. Já vamos começar. E aí, Camila? Boa noite, pessoal. Que prazer estarmos juntos de novo. Hoje com uma live muito boa sobre os informativos do STF. Bora, Bahia! Informativos do STF e do STJ em 2019. Quais foram os principais julgados em 2019 no STF e no STJ? Então, nessa aproximadamente 1 hora que nós vamos ter de live, vamos falar disso, porque a gente sabe, as bancas exploram muito a jurisprudência. E é isso que a gente tem que ter na veia quando vai fazer prova. Conhecer muito o entendimento do STF e também do STJ. E aí, Jana, um beijo. Uma boa noite para todo mundo. O pessoal está chegando aí. E a gente vai deixar salvo por 24 horas. A live vai ficar salva, mas a gente já vai aproveitar aqui para mandar bala nos julgados. E é importante que vocês saibam também que existem alguns vídeos liberados no site da Maratona do MEG agora durante a quarentena. Então, tem a nossa aula sobre juízo de garantias lá liberada. Tem a aula também sobre cadeia de custódia para todo mundo que está acompanhando a maratona. Então, não esqueçam disso. A gente vai começar agora, primeiro vendo os principais julgados do STJ em 2019 e depois, na segunda parte, os principais julgados do STF. A gente começa vendo os do STJ. E no informativo 642, é importante aí que você tenha em mãos papel e caneta para anotar, porque muita informação relevante a gente vai ter agora. No informativo 642, a gente começa com um julgado muito importante. O STJ disse o seguinte: diante do duplo julgamento do mesmo fato, deve prevalecer a sentença que transitou em julgado em primeiro lugar. Olha só, diante do duplo julgamento de um mesmo fato, é a sentença que transitou em julgado em primeiro lugar que vai prevalecer. Qual foi o caso concreto? Um caso em que o réu já tinha sido condenado com trânsito em julgado num primeiro julgamento e correu depois uma ação penal com o mesmo fato, o mesmo objeto, e a defesa se calou acerca do julgamento anterior. Nessa segunda ação penal, o réu teve um resultado mais favorável e a defesa pediu que o resultado para a execução da pena fosse aquele mais favorável, aquele que dizia respeito à segunda sentença. E aí o que o STJ disse? O STJ afirmou que é o julgado que primeiro transitou em julgado, a sentença que primeiro transitou em julgado é que tinha validade, e que a defesa teria agido de má fé
ao não informar nos autos que já tinha conhecimento de uma primeira sentença. Então, em razão dessa má-fé da defesa, o STJ também levou em conta para dizer: deve prevalecer a sentença que transitou em julgado em primeiro lugar. A gente tem aqui um segundo julgado importante do STJ, agora sobre furto de energia elétrica. O STJ disse o seguinte, no caso do gato elétrico, lá do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. A gente sabe que o furto de energia elétrica ele tem uma norma específica dentro do artigo 155, que é o parágrafo 3º. E aí, o STJ disse, no caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade. O gato elétrico, que é crime de furto, uma vez praticado, ele tem como vítima aquela concessionária de serviço público que presta o serviço. Então, aqui em Brasília, por exemplo, é a SEB, Companhia Elétrica de Brasília, que é vítima desse crime quando ocorre o gato elétrico. A questão aqui é a seguinte: se aquele que praticou o furto pagar o valor referente à energia furtada, isso extingue a punibilidade se esse pagamento ocorrer antes do recebimento da denúncia? Por que essa discussão? Porque a súmula 554 do STF permite que isso ocorra no crime de estelionato mediante emissão de cheque sem fundo. Se o sujeito emite dolosamente cheque sem fundo e paga o valor do cheque até o recebimento da denúncia, a súmula 554 permite a extinção da punibilidade. Poderíamos estender esse raciocínio também em relação ao furto de energia elétrica quando a quantia é paga à concessionária de serviço público? E aí o STJ disse que não. Primeiro, em razão de ausência de previsão legal, ou seja, pagar o valor da energia furtada não extingue a punibilidade de acordo com a lei, não existe essa previsão. E segundo, o prejuízo não é só para a concessionária de serviço público, segundo o STJ, também para toda a coletividade, porque a nossa conta de luz ela vem mais alta em razão das pessoas que furtam energia elétrica, porque a empresa vai distribuir esse prejuízo para toda a coletividade. Por isso, o STJ não aceitou a tese da aplicação da súmula 554 para o furto de energia elétrica. Cuidado, então, questão muito, muito importante. E no informativo 647, o STJ trouxe uma decisão importante sobre condenações criminais anteriores, dizendo o seguinte: eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Vamos entender o raciocínio do STJ no informativo 647. Imagine um réu multireincidente, supondo que ele tenha 4 condenações transitadas em julgado, e o juiz agora vai proferir sentença condenatória com a 5ª condenação. O sujeito já foi condenado 4 vezes por outros crimes, todas as condenações transitadas em julgado, e agora é a 5ª condenação dele. Hipoteticamente, o juiz utiliza uma dessas condenações para considerar a reincidência, a outra ele pega para considerar maus antecedentes. O STJ diz que isso é possível. Na multireincidência, uma condenação pode ser usada para reincidência e a outra para maus antecedentes, na primeira fase, tranquilo. E aí, em razão dessas 2 outras condenações excedentes, o juiz sai distribuindo essas condenações na primeira fase da dosimetria para jogar como personalidade voltada para o crime ou ainda conduta social inadequada. E aí, na primeira fase da dosimetria, exaspera pelos maus antecedentes, pela conduta social reprovável e pela personalidade voltada para o crime, considerando todas as condenações do réu. Isso é possível? O STJ tem dito que não, pois essas condenações só podem ser utilizadas na primeira fase a título de maus antecedentes, mas não a título de personalidade negativa ou conduta social negativa. Por quê? Porque o STJ entende que personalidade e conduta social estão ligadas
ao comportamento do acusado perante a coletividade, e não aos crimes propriamente que ele cometeu anteriormente, mas sim ao seu comportamento perante a sua família, o seu comportamento perante a sua comunidade, como ele é visto pelas pessoas. É isso que deve ser levado em conta ao se aferir personalidade e conduta social, mas não as condenações anteriores transitadas em julgado. Isso deve ser atestado a título de maus antecedentes, segundo o Superior Tribunal de Justiça. A gente passa adiante. Vamos falar agora de uma conduta muito comum do dia a dia que o STJ avaliou no informativo 648. Ele disse o seguinte: a alteração do sistema de medição mediante fraude para que aponte resultado menor do que o real consumo de energia elétrica configura estelionato. Olha só qual é a conduta aqui. É do sujeito que faz uma gambiarra no medidor de energia elétrica, que faz uma adulteração e, em razão disso, passa a pagar a conta de luz a menor. Veja que essa conduta é diferente do gato elétrico que nós falamos agora há pouco. Não é o cara furtar a energia da rua. A energia já está vindo para a casa dele normalmente. Só que ele adultera o seu medidor e agora a sua conta de luz, o seu boleto para pagar, está vindo um valor menor do que ele realmente consome, porque ele adulterou o medidor. Que crime é esse? O Superior Tribunal de Justiça já definiu que esse crime é de estelionato. A discussão é se isso seria furto mediante fraude ou se isso seria estelionato. E aí, a definição já do Superior Tribunal de Justiça configura estelionato, a conduta daquele que adultera o medidor de energia elétrica para pagar conta de luz a menor. A STJ reforçando a sua jurisprudência nesse sentido e reforçou isso no informativo 648. A gente passa agora para uma outra questão importante aqui. Nesse informativo 648, no mesmo informativo, o STJ tratou uma questão de foro por prerrogativa de função muito importante, dizendo o seguinte: o STJ é incompetente para examinar o recebimento de denúncia por crime supostamente praticado durante mandato anterior de governador, ainda que atualmente ocupe referido cargo por força de nova eleição. Vamos entender qual é o raciocínio do Superior Tribunal de Justiça. Supondo que um governador que tem mandato de 4 anos, ele cumpre o seu mandato por esses 4 anos, e nesse primeiro mandato ele comete determinado crime. E aí, ele se reelege. E nesse segundo mandato, ele é denunciado pelo Ministério Público no Superior Tribunal de Justiça. Mas veja que essa denúncia que foi oferecida no segundo mandato do governador é referente ao crime que foi praticado no primeiro mandato. Segundo a Constituição Federal, governador de estado tem foro no STJ. Lembram disso? Cuidado, foro de governador não é no Supremo, e sim no Superior Tribunal de Justiça. Uma vez oferecida a denúncia no segundo mandato, tendo o governador se reeleito, essa denúncia deve ser oferecida no STJ, considerando que o crime foi praticado no primeiro mandato. O STJ disse que a denúncia deve ser oferecida na primeira instância e não no Superior Tribunal de Justiça. Vinícius, por quê? Porque o STJ está seguindo à risca o entendimento do STF de que o foro por prerrogativa de função ele só deve existir em relação a crimes ocorridos no mandato atual. O Supremo tem utilizado o princípio da atualidade do mandato ou função, ou seja, somente em relação a crimes ocorridos durante o mandato atual, o agente vai ter foro por prerrogativa de função. Por mais que o sujeito se mantenha governador de estado, se o crime foi referente ao mandato anterior, antes da sua reeleição, ele não deve ser processado no STJ, foi o que disse o Superior Tribunal de Justiça no informativo 648. Agora, o Supremo, ele tem um entendimento um pouco diferente e que foi apreciado no caso Aécio Neves. Aécio Neves, que era senador e
teria praticado o crime hipoteticamente quando senador da República, ele agora se elege deputado federal. Será que ele deveria manter esse foro de senador, se reelegendo deputado federal, considerando que senador e deputado federal têm foro no Supremo? O STJ entende que não, que deve ser processado na primeira instância. Mas, para o STF, se o Aécio Neves tivesse se reeleito senador, com 2 mandatos consecutivos no Senado, ele teria direito de manter o foro por prerrogativa de função, mesmo que o crime tivesse ocorrido no mandato anterior. Entenderam a diferença? No caso, o Aécio Neves ele não conseguiu manter o foro porque ele mudou de senador para deputado federal. Aí o STF disse, opa, não é a mesma coisa. Agora, se ele, na reeleição, tivesse se reeleito senador, conseguiria manter o foro no STF. O STJ pensa diferente, entende que governador reeleito não mantém foro em relação a crime ocorrido no mandato anterior. Muito cuidado com isso, a decisão importante no informativo 648. A gente passa adiante agora. Uma outra decisão importante aqui do STJ no informativo 652. Olha só, é possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. É possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. Eu já vi isso cair na prova do MP do Distrito Federal. Pode, por exemplo, a autoridade policial instaurar inquérito com base numa matéria de jornal, numa matéria da imprensa? Pode o Ministério Público instaurar investigação no âmbito do MP com base numa matéria de imprensa? Perfeito, o STJ diz que, havendo nessa reportagem elementos, indícios pertinentes relativos à prática de infração penal, a instauração de investigação é válida. E veja, é claro que não é qualquer notícia, precisa verificar se é fake news, se realmente tem algum sentido aquilo que está sendo dito. Mas se tiver, se os elementos forem fortes o suficientes, o inquérito policial pode ser instaurado pelo delegado e também a investigação pode ser instaurada pelo Ministério Público. Portanto, possível deflagração de investigação criminal com base em matéria da imprensa, em matéria jornalística. É o que disse o Superior Tribunal de Justiça. A gente agora vai falar de Tribunal do Júri, porque recentemente o STJ apreciou um caso em que um índio foi denunciado por homicídio no Tribunal do Júri. E eu já adianto para você, o fato de um índio ser autor ou vítima de crime por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Vou repetir. O fato de um índio ser autor ou vítima de um crime por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. Veja que lá no artigo 109 da Constituição, um dos crimes, um dos tipos de crimes que serão julgados na Justiça Federal são aqueles crimes que envolvam direitos indígenas. Lembram disso? Lá no 109 tem o rol de competência da Justiça Federal, tem lá crimes a bordo de navios ou aeronaves, contra a organização do trabalho, contra a União, suas entidades autárquicas e fundações, enfim, um rol de crimes de competência da Justiça Federal. Dentre eles, crimes que envolvam direitos indígenas. E aí o índio é denunciado pela prática de um crime, porém numa situação que não envolve direitos indígenas, numa situação relacionada a algo pessoal com alguém. Esse índio vai ser processado na Justiça Estadual, é o que vai dizer o Supremo. Agora, no procedimento do júri, a defesa pediu para que fosse juntado aos autos um laudo antropológico relativo à cultura desse indígena que foi processado. Ou seja, a defesa quer que os jurados levem em conta o contexto cultural do índio para darem o seu veredito ao final. O juiz, então, defere esse pedido. Esse pedido que foi feito pela defesa, ele deve ser deferido pelo juiz? O STJ diz que sim, que a juntada do laudo antropológico no procedimento do júri em crime em que o índio seja autor de homicídio
é algo relevante para o julgamento em plenário. Inclusive, esta é uma previsão do artigo 56 do Estatuto do Índio. Lá está escrito que naquelas ações penais em que o índio seja réu, que existe a possibilidade de juntada do laudo antropológico. Então, veja, o STJ diz que não há previsão no CPP de vinculação dessa juntada do laudo antropológico. Não é algo imperativo, não é algo que a norma prevê de forma cogente que tem que ser feito. Mas uma vez havendo o pedido da defesa para que esse laudo antropológico seja realizado, o juiz deve deferir, por se tratar de prova relevante para influenciar os jurados no tribunal do júri. Inclusive, a depender do resultado do laudo antropológico, o juiz poderá utilizar isso como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria. E veja, sem prejuízo de que, com base no laudo antropológico, a defesa peça, inclusive, a exclusão da culpabilidade em razão do resultado desse laudo. Então, informativo 659, laudo antropológico como prova relevante no procedimento do júri, naqueles casos em que o índio seja denunciado por homicídio, por crime doloso contra a vida. E aí, não é só um laudo antropológico que envolva a personalidade do próprio réu, mas sim também toda a cultura relativa à sua coletividade, relativa à comunidade onde vive. Um julgado muito legal do Superior Tribunal de Justiça. E agora eu vou falar de um dos julgados mais polêmicos. Aqui na Defensoria, o pessoal da execução penal ficou muito pé da vida com esse julgado, mas o STJ considerou como justo o que eu vou dizer agora no âmbito da execução penal no informativo 662. O que disse o STJ? Disse assim, ó: o juízo da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, quando não tenha sido reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado. Esse foi um dos julgados mais polêmicos do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? O que nós temos aqui? Ó? Supondo que durante o processo não tenha sido juntado aos autos a folha de antecedentes criminais do réu. Ou, se juntada essa folha, não apareceu um processo em que o réu já foi condenado com trânsito em julgado. Isso não apareceu nos autos. Aí, na hora que o juiz condenou o réu como primário, não fez o acréscimo na segunda fase pela reincidência, não considerou o réu com maus antecedentes, o juiz ignorou qualquer condenação anterior porque essa informação não consta dos autos, ou porque a FAP não foi juntada, ou, se foi juntada, essa informação não constava. Réu condenado como primário e tudo, trânsito em julgado, o processo chega na execução penal para o cumprimento da pena. Tem muito juiz da VEP que, por cautela, pede para juntar de novo a FAP do réu, porque às vezes, nesse interregno entre a condenação e a remessa dos autos à VEP, algo novo aconteceu, um crime novo, algo que envolva falta grave. Então chega na execução penal, o juiz pede de novo a FAP do réu. Só que nessa juntada da FAP, já na VEP, aparece condenação transitada em julgado, que não foi considerada no processo de conhecimento. A minha pergunta é: o juiz da execução pode considerar a reincidência para bloquear alguns benefícios ou dificultar alguns benefícios na execução da pena? Só vou dar um exemplo. Ó. Reincidência influencia em livramento condicional em relação aos prazos ou até a sua possibilidade. Reincidência influencia na progressão de regime. Reincidência influencia em saída temporária e em vários outros institutos da execução penal. O juiz da VEP pode considerar a reincidência não considerada pelo juiz da instrução para que essa reincidência atrapalhe alguns benefícios no curso da execução penal? O STJ disse que sim, dizendo que o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para fazer constar a reincidência já no curso da execução penal. Julgado muito, muito polêmico. E o STJ considerou como justo. Agora a gente passa, nessa segunda parte da nossa live, a analisar alguns julgados do STF. Vamos ver o que o Supremo
teve de tão importante no ano de 2019. A gente vai passar agora, eu vou ler aqui uma ementa relativamente grande, você vai prestar atenção, mas depois eu vou explicar o que ela significa. No informativo 933, o que disse o Supremo Tribunal Federal? Disse assim, ó, a norma estadual que prevê a obrigatoriedade de que o médico legista seja do sexo feminino para perícias em crianças e adolescentes vítimas de estupro deve ser interpretada conforme a Constituição, de modo que a atuação da médica mulher tenha no máximo caráter preferencial, como meio de se garantir o acesso à justiça e os princípios da proteção integral e prioridade absoluta. Vamos entender o que o STF apreciou aqui. Norma estadual do Rio de Janeiro que previu que, naqueles casos de estupro, de violência sexual como um todo, deveríamos ter obrigatoriamente, segundo a norma, uma perita do sexo feminino para avaliar a vítima. Isso para se evitar que, no caso de uma menina que foi estuprada, por exemplo, um perito do sexo masculino gere mais constrangimento para a vítima, de modo a revitimizá-la. Então, o STJ disse, a norma disse, desculpe, vamos ter uma perita mulher para fazer o exame nesses casos. Obrigatoriamente vai ser mulher. Mas aí o STF disse o seguinte, pera lá, vamos com calma. Se nós colocarmos como obrigatório a perita ser mulher, naquelas comarcas, naqueles lugares onde não houver perita mulher, o exame não vai poder ser feito. Naquelas comarcas onde o perito for homem, o exame não vai poder ser feito, porque a norma estadual está mandando que a perita seja mulher. Então, vamos interpretar da seguinte forma, disse o Supremo. Em vez de obrigatoriamente, vamos interpretar como preferencialmente. Vamos dar uma interpretação conforme a Constituição, a gente consegue manter a norma e, em vez da obrigatoriedade da perita mulher, excepcionalmente o perito pode ser homem, quando naquele local não houver perita mulher. Compreenderam isso aí? Essa é a ideia. Então, a norma foi mantida, dando-se uma interpretação conforme a Constituição no informativo 933. A gente passa ao informativo 936, agora falando de competência da Justiça Estadual versus competência da Justiça Federal. O que disse o STF é de competência da Justiça Estadual o julgamento de homicídio praticado por brasileiro nato no exterior, quando negada a extradição pelo Brasil ao país onde ocorreu o fato. Vamos entender aqui. Um brasileiro nato praticou um homicídio no estrangeiro. Veja, isso não é crime transnacional. Todo o iter criminis foi no estrangeiro. Não estou falando daquele crime que começou no Brasil e terminou no estrangeiro, mas sim um brasileiro nato que praticou crime completamente no estrangeiro. O Brasil tem interesse na aplicação da sua lei penal? Tem. Essa é uma das hipóteses de extraterritorialidade condicionada, quando um cidadão brasileiro pratica crime no estrangeiro. Reunidas algumas condições, o Brasil pode aplicar a sua lei. Beleza. Esse brasileiro nato veio para o Brasil. E aí o país estrangeiro onde ocorreu o homicídio pediu extradição. O que o Brasil fez? Negou essa extradição, considerando que o sujeito é brasileiro nato. Extradição negada. Agora o Brasil vai aplicar a lei brasileira a esse brasileiro nato que cometeu um crime no estrangeiro. A competência, ela deve ser firmada na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, se todo o intercrimes ocorreu no estrangeiro? O STF disse que a regra é a Justiça Estadual. Se não envolver nenhum interesse da União, se não ocorrer nenhuma das hipóteses do artigo 109 da Constituição, vamos manter a Justiça Estadual como competente para julgar o brasileiro que praticou crime no estrangeiro. Vinícius, beleza? Então vai para a competência da Justiça Estadual, porque isso não envolve interesse da União. Verdade. Agora, quando definimos a competência territorial,
em que local esse sujeito vai ser julgado? Já que o crime ocorreu no estrangeiro e a ação penal está no Brasil, tramita no Brasil, em que cidade, em que comarca da Justiça Estadual vamos instaurar a ação penal? Aí o artigo 88 do CPP vai dizer que o processo será instaurado na capital do estado onde por último residiu o indivíduo. Na capital do estado onde por último residiu o indivíduo. Então, se por exemplo tivemos esse indivíduo residindo hipoteticamente em Ubatuba, São Paulo, a ação penal vai ser instaurada na capital, ou seja, em São Paulo, capital. Por quê? Porque o 88 do CPP diz na capital do estado onde, por último, tiver residido o indivíduo. Entenderam isso? É o que nós temos no informativo 936 do STF. Que massa! Vamos agora para o 942. Olha o que diz o STF. O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a realização de acordo de colaboração premiada com o investigado. Em suma, não cabe ao Poder Judiciário impor ao MP que realize colaboração premiada com o investigado, mesmo que o juiz ache justo que haja esta colaboração. Então, se o Ministério Público não quiser realizar o acordo de colaboração premiada, o juiz ele pode até aplicar o artigo 28 do CPP, para que a instância revisora do Ministério Público reavalie se é viável aquele acordo de colaboração premiada. Agora, tome muito cuidado. O STF já disse que, mesmo que não haja acordo de colaboração premiada, o juiz pode conceder os benefícios da colaboração premiada ao réu se considerar que ele colaborou. Existe uma distinção entre colaboração premiada como instituto e acordo de colaboração premiada. São duas coisas diferentes. Pode ser que não tenha havido acordo de colaboração premiada, mas o investigado colaborou. Segundo o juiz, no entendimento do juiz, essa colaboração foi válida porque ele ajudou a recuperar o produto do crime, ele delatou outras pessoas da organização criminosa, e isso, o juiz está muito satisfeito com isso. O juiz, então, mesmo sem haver acordo, pode conceder os benefícios da lei de organizações criminosas, como perdão judicial, diminuição de pena ou substituição por restritiva de direitos? Pode, muito cuidado. Então, o juiz não pode obrigar o MP a fazer acordo de colaboração premiada, não pode. Nesse caso, teria que aplicar o artigo 28 do CPP, mas ele pode sim, uma vez havendo de forma espontânea por parte do investigado a colaboração, reconhecer os benefícios que estão na lei de organizações criminosas. Muito massa isso aí. Então, o STF, com esse entendimento muito importante acerca da lei de organizações criminosas. O que a gente vê agora? Vamos falar agora de comissão parlamentar de inquérito e testemunha que vai depor, porém, na condição não exatamente de testemunha, quando essa testemunha desconfia que ela, na verdade, está sendo investigada. Olha o que a gente tem no informativo 944. É possível que testemunha convocada para depor em comissão parlamentar de inquérito obtenha a facultatividade de comparecimento quando houver indicativo de que a inquirição possa estar direcionada à realização de perguntas que possam incriminá-la. Olha só que importante isso. Testemunha, quando intimada para depor em juízo ou em CPI, não pode faltar, com o risco, inclusive, de ser conduzida coercitivamente, se não comparecer. O CPP prevê, inclusive, a aplicação de multa e tudo mais. Beleza? Agora, a testemunha é intimada e, pelo panorama da investigação, percebe que perguntas que poderão incriminá-la serão feitas durante essa inquirição. Essa testemunha é obrigada a comparecer? O STF diz que não. Vinícius, mas qual deve ser a medida tomada pela testemunha para não comparecimento? Essa testemunha, ela pode impetrar um habeas corpus preventivo para não comparecer a esse depoimento, ou uma segunda opção é, uma vez comparecendo a esse depoimento, poder ficar em silêncio diante de perguntas que puderem incriminá-la.
E aí, uma vez ficando em silêncio, essa testemunha jamais vai poder ser presa em flagrante durante o depoimento por falso testemunho. Lembre-se que falso testemunho não é só mentir. Não é só mentir no depoimento, porque o 342 fala também de faltar a verdade, é falsear ou calar a verdade. Falsear ou calar a verdade. Então, testemunha que mente ou testemunha que se cala, ambas praticam falso testemunho. Mas nesse caso de perguntas que possam vir a incriminar, uma vez havendo o salvo-conduto por meio de habeas corpus para que essa testemunha se resguarde e possa ficar em silêncio, ela jamais poderá ser presa em flagrante durante um depoimento, seja em juízo, seja na CPI. Então perceba, uma vez havendo a desconfiança da testemunha de que aquele depoimento para o qual foi intimada poderá gerar perguntas para incriminá-la, ela pode não ir e para isso impetra um HC preventivo, recebendo um salvo-conduto para não comparecer, ou a outra opção é, uma vez comparecendo, tendo o direito de ficar em silêncio diante de perguntas que possam incriminá-la. Compreenderam isso? Isso envolve o crime de falso testemunho do artigo 342. Temos ainda alguns julgados importantes do STF para avaliarmos aqui. Mais um do informativo 944, olha só que legal esse. É nulo o interrogatório realizado no curso de diligência de busca e apreensão em que não se tenha dado a oportunidade de entrevista com o advogado do investigado. Olha que importante isso aqui. Aqui nós tivemos uma operação policial de busca e apreensão com domicílio, inclusive sendo violado pela polícia, porém com ordem judicial. Então, a busca e apreensão foi feita legalmente, mas durante essa diligência de busca e apreensão, o que fizeram? Realizaram com o investigado um interrogatório com uma espécie de coação. Colocaram o investigado que estava dentro de casa sob pressão, já para ser interrogado naquele momento, sem ter dado a ele a oportunidade de consultar o seu advogado. Então perceba qual foi o panorama. Chegou a polícia com mandado judicial, entrou na casa, tudo até aí tudo ok. Aí o dono da casa está em casa, ele é o investigado, e nesse momento ele passa a ser interrogado pela polícia, sem qualquer oportunidade de falar com o seu advogado, e num ambiente intimidatório, segundo o que disse o Supremo Tribunal Federal. O Supremo considera esse interrogatório como nulo, pois não foi dada a oportunidade de consulta ao advogado. Perceba que a consulta ao advogado, ela não é algo inerente à ampla defesa na fase de investigação no seguinte sentido. O investigado não é obrigatoriamente, não tem o direito subjetivo público de ter um advogado na fase de investigação, porque estamos ainda numa fase inquisitiva da investigação. Agora, por exemplo, a Defensoria Pública aqui do DF, na maioria dos inquéritos nós não atuamos, somente quando existe, por parte do investigado, a procura pela Defensoria. Agora, isso não é obrigatório, é isso que eu quero dizer, não é obrigatório que haja defesa técnica na fase preliminar. Porém, a oportunidade de um investigado procurar a sua defesa técnica, a oportunidade de um indiciado consultar a sua defesa técnica, isso sim tem que ser dado. Isso é obrigatório. Então, veja, por mais que possa não haver defesa técnica no inquérito, essa oportunidade precisa ser dada. E no caso concreto não foi, tendo sido investigado e interrogado durante a diligência de busca e apreensão num ambiente intimidatório. O STF considerou isso como nulo e anulou essa prova para efeito de condenação. Foi o que disse o Supremo no informativo 944. E agora o informativo 949 trouxe algo que anulou várias condenações da Lava Jato. Tivemos no informativo 949 o Supremo dizendo que as alegações finais do réu delatado devem ser apresentadas posteriormente às alegações finais do colaborador. Olha que importante isso. No caso de colaboração premiada, aquele que colabora, ele deve apresentar as alegações finais primeiro, e aquele que é delatado deve apresentar suas alegações finais depois.
Isso porque, segundo o STF, o colaborador ocupa um papel sui generis no processo criminal, porque ao mesmo tempo em que ele é réu e se defende, ele também tem um viés acusador, porque ele faz imputações aos demais corréus em busca de um benefício. Se eu permitisse que todos eles se manifestassem ao mesmo tempo, tanto o colaborador quanto os demais corréus, perceba que os corréus ficariam em desvantagem porque poderia haver manifestação do colaborador depois, imputando fatos a esses corréus. O STF disse, não, isso está errado. Em respeito ao contraditório, as alegações finais do delatado devem vir depois das alegações finais do delator. E aí o que aconteceu? Agora com o pacote anticrime, com a Lei 13.964, isso está positivado na Lei de Organizações Criminosas. Agora está na lei, no artigo 4º, lá da Lei 12.850, que as alegações finais do colaborador devem vir antes das alegações finais do delatado. E não só isso, digo mais, a lei foi além. A lei disse que qualquer manifestação dos delatados deve ser posterior às manifestações do colaborador nos autos. Muito importante, qualquer manifestação dos delatados deve ser posterior às manifestações do colaborador nos autos do processo criminal, em respeito ao contraditório, em respeito à ampla defesa. A gente agora analisa o nosso último julgado aqui, relativo ao ano de 2019, muito importante, informativo 961. É possível o compartilhamento com o Ministério Público para fins penais dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Esse caso aqui, você deve lembrar, foi o caso que envolveu o extinto COAF, que é o conselho que envolve as atividades financeiras, que forneceu dados ao Ministério Público do Rio de Janeiro, no caso Flávio Bolsonaro. E isso chegou lá no Supremo Tribunal Federal para ser discutido. Qual que é a questão aqui? A Receita Federal, como órgão de fiscalização, ela acaba tendo acesso a algumas informações bancárias dos contribuintes e, em determinados casos, ela pode detectar transações estranhas, transações que não fazem parte daquele perfil comumente, ou que então não fazem parte do que normalmente se espera dos contribuintes. Uma vez detectada alguma informação estranha, o que disse o Supremo Tribunal Federal? A Receita, como órgão de fiscalização, pode compartilhar com o Ministério Público ou com a polícia, sem a necessidade de autorização judicial, esses dados estranhos. O Supremo não está nem dizendo que a Receita pode investigar o crime, não é isso. O Supremo não está dizendo que o COAF podia investigar o crime, não é isso. O Supremo está dizendo apenas que, diante de informações estranhas detectadas por órgãos de fiscalização, é legítimo, sem autorização judicial, que essas informações sejam fornecidas ao Ministério Público e à polícia. Qual é a grande discussão aí? Uma vez detectada uma transação bancária estranha, e isso sendo remetido ao Ministério Público pela Receita Federal, isso seria uma violação de sigilo bancário sem autorização judicial? E o Supremo disse que não. Isso não é propriamente uma violação de sigilo bancário. Isso é apenas a detecção de uma informação estranha, mas que não entra nos detalhes mínimos relativos a todos os movimentos que foram feitos na conta bancária. Violação de sigilo bancário seria a Receita rastrear todos os movimentos relativos àquela conta bancária. Não é exatamente isso. A Receita aqui está apenas indicando ao MP, indicando à Polícia Federal, dizendo assim, ó, isso aqui está estranho, por favor, investigue. Basicamente isso, segundo o Supremo, pode acontecer sem autorização judicial. E aí, nessa quase 1 hora de live que nós tivemos, vimos aí os principais julgados do STF e do STJ no ano de 2019. Esses julgados sempre estamos comentando no MEG Informativos, que é o nosso curso, que está no site do MEG. E a gente está sempre lá comentando todos os julgados do STF e do STJ. Jurisprudência é hoje o que há de mais importante dentro do estudo para concurso em penal e processo penal. O seu sucesso depende de conhecer
os julgados do STF e do STJ. É por isso que a gente trabalha tanto isso. E foi tão legal estar com vocês. Eu quero desejar uma excelente Páscoa para todo mundo. Muito obrigado. Eu vou reativar aqui os comentários. E quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma pergunta acerca do que a gente tratou aqui hoje, eu estou aqui nesse momento exatamente para a gente poder debater. Lembrando a você que a live vai ficar 24 horas gravada no Insta do perfil do Curso MEG, para que você depois indique para o seu amigo, indique para as pessoas que você gosta, que estudam para concurso, para que possam também acompanhar. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição, já desejando aí uma excelente Páscoa para todo mundo. Valeu, pessoal, brigadão, brigadão, e desejo aí que vocês descansem bastante na Páscoa. Informativo 961 é sobre a Receita Federal. A Fran está perguntando. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Entendimento quanto à validade da primeira sentença apenas aplica-se no âmbito penal? Não. Também há entendimento em relação ao processo civil quanto a essa questão. Sobre a prevalência da coisa julgada, poderia dar mais detalhes? Posso sim dar mais detalhes. Manda uma mensagem para mim depois perguntando o que você quer saber exatamente. Sobre a questão da coisa julgada, deve prevalecer o que transitou em julgado primeiro, segundo o Superior Tribunal de Justiça. Então, qual o nome do informativo sobre matéria jornalística? Deixa eu só verificar aqui. Informativo sobre matéria jornalística. Já digo para você. Informativo 652 do STJ. Qual o problema do juiz da execução reconhecer reincidência? Rei Júnior perguntou. O problema é que a decisão já transitou em julgado sem o reconhecimento da reincidência pelo juiz da instrução. Essa é a polêmica. Até que ponto isso violaria a coisa julgada, já que o juiz da instrução não verificou a reincidência? Qual o informativo que autoriza o MP a investigar? Na verdade, informativos são vários. Eu não sei de cabeça o que autoriza o MP a investigar, mas são vários em que se diz isso. Sobre o último julgado que a gente comentou é o 961. E o Arnaldo está entrando aí, pessoal, para dizer que amanhã vai ter mais live. Reeleição do governador. O STF aceitaria que o foro continuasse no STJ? Entendo que sim, viaje com pouco. Sim, o STF, pelo seu entendimento, aceitaria sim. O Arnaldo está falando que é domingo, a próxima live é domingo, pessoal. Então, vamos com tudo aí para a próxima live sobre direito sanitário. Obrigado, Lucas, valeu por ter acompanhado a nossa live. Próxima live, domingo às 18h30. Meu amor, Fabiana Coelho, mandando um emojizinho de coração. Beijo, linda. Tinha segunda coisa julgada prevaleceria. Não, o entendimento agora é de que deve prevalecer a primeira. Obrigado, pessoal. Obrigado para todo mundo. Qual o nome da segundo informativo do STJ? Deixa eu ver, o segundo que nós tratamos, deixa eu só ver aqui, foi o 645. Próxima live regada a muito chocolate. Vai ser. É isso aí. Obrigado. Quando é a próxima live? Próxima live é domingo, às 18h30. Obrigado, pessoal. Obrigado que vocês conseguiram anotar. A Fran falando que conseguiu anotar tudo. Fico muito grato aí por vocês terem acompanhado. Eu adoro fazer vídeos sobre jurisprudência. CPI pode determinar a condução coercitiva? Sim, CPI pode determinar a condução coercitiva, Elton. Pode sim. Não aguenta a Fabi cobrando ovo de Páscoa. Eu também não aguento mais. O senhor fala... Obrigado. A Fran falando que eu falo e repito com calma. Tem que ser com calma, né? Não dá para fazer apressado. Então, obrigado aí para quem conseguiu anotar. Quem tiver mais perguntas, estou aí à disposição para responder. Mas foi muito legal, pessoal. Muito legal estar com vocês. A gente vai encerrando aqui e desejo uma excelente Páscoa aí para todo mundo. A aula sobre o juiz de garantias está disponível, Arlene, no próprio YouTube você encontra. Lá no YouTube tem as 2 aulas sobre o juiz de garantias. E aí você querendo ir lá, temos lá, condução coercitiva. Agora é só para testemunha, exato, só para testemunha. Condução coercitiva não cabe mais para investigado. Qual informativo sobre o Poder Judiciário obrigar o MP a fazer acordo? O informativo em que
o MP não é obrigado a fazer acordo. Deixa eu ver aqui. É o 942. 942. Valeu, pessoal. Feliz Páscoa para todo mundo. Um grande abraço. A gente vai encerrando aqui.